Em 1979, no conjunto residencial do Baza, aconteceu o chamado Caso dos Seres de Bronze. 19 horas, Belém do Pará, setembro de 1979. Parecia ser um globo luminoso e que pairou sobre a e deixou bem iluminada essas árvores, principalmente as copas mais elevadas. Deu para notar claramente isso. Olhou assim, viu que era muita luz, né? Aí pensou, isso deve ser bem um avião pegando fogo. Nessa noite, era uma sexta-feira, né? O que aconteceu foi que eu fui na casa de um colega meu. Saí de casa, lá no fundo da Alameda, dava para a rua dele, onde ele morava, e começamos a conversar. A rua que ele mora começa na Almirante Barroso e, na época, né, terminava na floresta do Utinga. Né? Naquele tempo não tinha João Paulo II, era florestão mesmo, era mata mesmo, virgem. Ele contando, e eu vi um objeto surgir bem acima da floresta, com um formato esférico, mas com uma coloração, digamos assim, um verde bem clarinho. E aquele objeto foi, né, se deslocando na floresta lentamente, aí eu chamei a atenção dele. E eu fiquei intrigado, porque o objeto era estranho, era um globo que parecia emanar uma luz de toda a superfície dele, não era um foco. Parecia, digamos assim, um carvão em brasa em suspensão. Só que a cor não era vermelha de fogo, era um verde bem clarinho. E eu fui, tomei o rumo do conjunto e segui para o campo, onde nós costumávamos brincar ali, final de tarde, jogar futebol, o negócio todo de molecada, né? E eu já sabia como chegar lá sem nenhum problema. Eu corri, estava escuro, estava muito escuro. Quando eu chego no campo, achando que eu estava vendo aquilo sozinho, aí eu me deparei com um objeto já. O objeto já estava grande. Ele já estava bem acima da floresta, na copa das árvores, digamos assim, né? Só que grande. Aí eu me assustei com aquilo. Quando me deparei com aquele objeto imenso, e eu vi que aquilo não era algo convencional, eu fiquei atônito, perplexo. Fiquei olhando aquele negócio, o objeto parado, né? Ele variou a cor naquele momento, ele passou do verde clarinho, já, digamos, para um amarelado. Foi nessa hora que eu fiquei ainda, digamos assim, mais assustado, porque o objeto estava mudando a cor, né? E ele começou a fazer movimentos assim, semelhantes a uma bolha de sabão, bem levezinho, coisa muito suave, né? E ele foi descendo na direção do lago. Pois bem, eu vi que o objeto desceu ali. O objeto se encaminhou para a banda daquele lago e foi aos poucos desaparecendo pela copa das árvores. Eu fiquei observando que, na medida em que ele foi se escondendo por detrás das árvores, a luz dele ainda reluzia, refletia na copa das árvores mais altas, né? E eu fiquei olhando aquilo, fiquei admirando aquele momento, até o momento em que apagou tudo. Eu corri, eu disse, rapaz, vou lá na casa do Antônio. Vou lá na casa do Antônio que eu quero pegar esse binóculo e quero ver o que aconteceu. Só que quando eu corri para a casa dele, né, eu peguei a parte de trás do conjunto e me segui para a quarta Alameda, que é onde ele morava. E eu disse para ele, Antônio, tá acontecendo algo lá no campo do conjunto que é muito estranho. Olha, o que foi, cara? Rapaz, tem uma luz que baixou lá e tá lá dentro da mata. Ele, que luz é essa? Eu disse, eu não sei, rapaz, é um globo imenso. Bora lá. Quando nós chegamos no campo, tinha muita gente. O campo tá na foto do jornal, não dá para ver a quantidade de gente que já estava lá e o pessoal comentando. E olha que já tinha entre 6 e 8 minutos. No mínimo, não chegava a 10 não. E a gente não dá 2 metros andando. Nós não demos 3, 4 passos. Quando o povo começou a gritar, aquela gritaria, não sei se vocês podem imaginar quando sai um gol no estádio, que as pessoas ficam empolgadas, né? E todo mundo olhou, rapaz, e eu disse para ele, olha, ele olhou e nós vimos o objeto subindo, né? Ele subiu mais escuro. Agora ele subiu, eu diria, alaranjado. Majestosamente devagar, ele se mostrou em toda a sua estrutura. Era um globo, não era um disco, era um globo. E ele era todo iluminado, todo. Ele era um globo incandescente, né? Eu comparo com um carvão em brasa. E o objeto subiu. Subiu, ficou um pouco mais alto do que eu havia visto antes, né? E tomou rumo assim para quem vai para São Brás, por dentro da floresta, né? Tomou o rumo de quem vai para São Brás. Bem, 7 que resolveram entrar no mato
e a noite estava muito escura e era quente, época de estiagem, né? E em cima da água estava um vaporzinho. E focalizamos ali em cima daquela nebulosidade, aquela neblina, e não tinha nada, o objeto não estava, não tinha nada que, digamos assim, justificasse a presença dele, absolutamente nada. O que aconteceu foi o seguinte: fizemos a fogueira e começamos a alimentar a fogueira com pedaços maiores de galho, e ali tinha muito pau de jangada, e pegamos aquele pau de jangada e botamos lá na fogueira, e a fogueira ficou grande, a fogueira ficou com umas labaredas, pode dizer, consideráveis, clareou bem a quentura e a fumaça espantou aqueles bichos. Aí a gente se sentiu um pouco melhor. Ele estava contando, ele sentado, né? Eu em pé, o finado Wilson, os 3 em pé e os 4 sentados. E ele narrando o fato aqui, aí ele percebeu, quando eu fiz assim o que foi, o Henrique parou de falar e o Carlinhos, disse: gente, tem água na água. Ele falou: tem água na água. Aí pronto, acabou a conversa ali da narração do Henrique e todo mundo virou para o lago. Quando nós viramos para o lago, aí eu acionei a lanterna e botei. Quando eu foquei, eu botei bem onde o meu colega apontou, está na nossa frente, eu botei na nossa frente. Tinha algo na água mesmo. Era um algo cilíndrico assim, 1,20, 1,30 de altura, semelhante, muito parecido com um balão de oxigênio de hospital. Uma bala tamanho gigante, vamos supor assim, né? Era escuro. O que ele estava reluzindo era a claridade da fogueira, né? Foi isso que o colega viu. O reflexo das labaredas lá da fogueira certamente bateu naquele objeto e a gente conseguiu enxergar. Era um cilindro. Aquilo era um cilindro. Não tinha cabeça, não tinha perna, não tinha braço. Era uma coisa escura. E ele já estava próximo da gente. No máximo, a distância de uns 12 metros. Aí bateu o desespero. Aí corre, me ajuda, eu não vou ficar. E o pessoal correndo e eu estava ali para saber se a nave ia ou não voltar. Então, em frações de segundo, ali no meu subconsciente, o meu consciente já não estava mais, digamos assim, dominando muita coisa. A impressão que me dava é que aquilo era da nave. Um dentro do lago, a meia distância entre os dois praticamente, e o outro já na beira, né? Eu diria, a ponto de nos alcançar ou coisa parecida. E eu confesso, hoje eu confesso que eu fiquei apavorado. Eu corri por quê? Porque eu não ia ficar ali parado, esperando aquele treco chegar e me pegar. Eu não sei o que era aquilo. Quem que não vai ficar nervoso numa hora dessa? Aí foi que eu não voltei mais o olho para trás. Foi uma coisa que eu fiz. Eu imaginava voltar e dar de cara com eles e não poder mais correr. E corremos. Quando eu vi lá no campo, gente em dobro. Tinha um carro da província do Pará, um do Liberal, uma viatura da polícia civil, né? E o povo ficou perguntando: o que aconteceu? O que vocês viram? O que vocês viram? Então, eu disse: olha, e a gente apavorado, né, querendo explicar a situação. Tem algo lá dentro, tem algo lá dentro. Eu vi algo, no máximo, flutuar em cima da água. Aquele algo, para mim, estava flutuando, né, em cima da água. E os colegas narraram para a imprensa. Eu me recordo de quem pegou os informes que eu dei, foi uma repórter, eu não sei o nome dela, era da Liberal. Eu não disse que eram pessoas. Eu não disse, em nenhum momento citei pessoas, e nem seres. Eu disse para ela: tem algo estranho aí dentro. Estava na água e olhando para a gente. Ela disse: como é? Diz ela. Eu disse: olha, eu só vi mesmo algo parecido com um cilindro. Era uma coisa estranha, era escuro. Eu sei que reluziu a luz da fogueira e os colegas viram. E eu só consegui enxergar porque eu foquei bem a lanterna e vi de frente. O primeiro, o segundo e o terceiro já próximo, na areia, né?